E aí, você estava com saudades? Voltamos com os nossos podcasts e hoje a gente vai falar de um alimento que ele é muito rico e ele é muito importante e eu tenho certeza que você gosta. Tem gente que tem intolerância, mas não gostar de queijo é muito difícil. E a gente está hoje com duas pessoas incríveis, porque a gente vai falar de um produto que não é só um alimento, ele significa também território, tempo, cultura. Então, a gente está com duas pessoas que são importantes aqui para o queijo paranaense, para o queijo brasileiro, que eu tô com a Flávia da Bom Vivan, Mercado Municipal. Todo mundo já deve ter passado pela loja, comprado um queijo ou um outro produto de charcutaria. E eu tô com o Chico Queijos, que também é um dos nomes mais famosos aqui da nossa cidade, que não é Chico Queijos, mas todo mundo fala, você já foi no Chico Queijo? Que é ele, Francisco. Francisco, conta um pouco dessa história pra gente. Contar um pouquinho. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Tá? Nossa, tô bem feliz. Eu também. Então, minha formação é Direito, eu fui advogado até 2018. Em janeiro de 2019, eu comecei o trabalho com queijo, o projeto com queijos, empreender. E meu foco são queijos brasileiros artesanais. Você só vende queijo brasileiro? Eu trabalho só com queijo brasileiro. E tem charcutaria também? Tem charcutaria. Charcutaria eu tenho uma coisinha importada, mas a maior parte é tudo artesanal também, brasileira, nacional. Meu negócio é esse, trabalhar com queijo brasileiro, com pequenos produtores. E de onde que ele é? BH, gente. Gente, BH, todo esse negócio, assim, tem muito cara de BH, né? Tem cara de Minas, né? De Acho Minas. que o mineiro tem um DNA, tem o queijo no DNA, né? Tem, né? Eu nunca, assim, antes de trabalhar com queijo, nunca passou pela minha cabeça vender queijo exatamente. Assim, eu decidi trabalhar com queijo quando eu saí do escritório, que eu era sócio. Nessa época, assim, na verdade, eu só sabia que eu não queria trabalhar com direito mais. E os queijos já tinham despertado assim, o interesse já há algum tempo, desde que eu mudei para Curitiba. Você começou a fazer queijo? Não, eu comecei a comprar mais queijo de BH, trazer queijo mais fresco de BH. E trazia, quando eu ia visitar minha família, trazia 6, 7, 8 peças de queijo. Metade guardava na geladeira, a outra metade eu deixava numa prateleira de madeira, envilhando queijo. Aquilo me despertou o interesse por ver um alimento que muda sozinho, né? Que tem vida, que vai mudando sozinho. E daí, a partir daí eu comecei a visitar lojas, fui bastante vezes na Bom Vivan, mas assim, teve duas lojas que me despertaram bastante, assim, mais ainda o interesse, foram as lojas A Queijaria, que fica em São Paulo, e a outra loja, a Roça Capital, que fica no Mercado Central de BH. Eu, quando entrei nessas duas lojas, eu fiquei mais apaixonado ainda. Você queria fazer um negócio igual? Me despertou interesse. Até eu sair do escritório, não era a minha ideia. Depois que eu saí do escritório, 2 meses depois, eu decidi executar esse plano, esse projeto. Isso aí foi perto da pandemia? Eu comecei a trabalhar com queijo em 2019. Que eu me lembro que eu recebi do meu tio. Compre aqui o queijo desse cara aqui, que é muito bom, ele vai entregar em casa, é só queijo brasileiro. Isso. Eu comecei a trabalhar com queijos um ano e meio antes da pandemia. Mas eu vou te falar que a pandemia para mim foi uma chave de virada, assim. Foi quando eu definitivamente entrei no mercado, porque ninguém podia sair para comprar queijo, e eu nessa época só trabalhava com vendas online, no WhatsApp, Instagram. E foi uma virada para mim a questão da pandemia, viabilizou meu negócio, me ajudou a abrir a loja, e aí hoje eu tenho um ponto físico, né, que fica ali no Gulang, Atílio Bório, número 1551. Todo mundo convidado para conhecer. E a Flávia, todo mundo é mais fácil de chegar, né, Flávia? Porque você tá ali no meio do... Quem sai? Por exemplo, eu falo por mim mesma. Gente, eu quero quero fazer um jantar na minha casa. Eu sempre vou ao mercado municipal. Por mais que os mercados hoje estejam maravilhosos, tem várias redes que têm produtos importados, coisas frescas. Ainda assim, fresco mesmo, a gente encontra variedade no mercado municipal. Então, a gente acaba sempre dando uma passadinha na Bom Vivan, né, Flávia? Nossa, eu fico muito feliz de estar dentro do mercado municipal. Facilitou muito a minha vida, né? Então, a minha história dentro do mercado municipal começa em 2004. Então, eu completo 21 anos hoje hoje, né? Esse ano de... Hoje ela tá de aniversário também. Mas não faz só 20 anos. Mas, de qualquer jeito, eu abri a loja em 2004.
E era uma época que nem se falava em queijo artesanal brasileiro, não se falava em nada disso. E na verdade era meio tabu, porque você não podia, tinha muitas coisas que você não podia, e as pessoas só acreditavam que queijo bom era o queijo importado. Então, você podia ter produto de produção nacional e ninguém acreditava que ele era bom o suficiente. Hoje em dia a gente tem certeza que ele é bom o suficiente. Quando que o queijo nacional começou a vir para esse holofote aí, e vamos investir nisso? A gente tem uma virada de chave, vamos chamar assim, ou tem uma mudança muito radical quando o primeiro queijo canastra, que foi o queijo do produtor que chama Guilherme Ferreira, que chama Capim Canastra, a marca dele, ganhou uma medalha de prata no Mundial de Tours. Então você tem que sair para poder valorizar o nacional, né? Mas o Guilherme, que é um showman, o Guilherme é um show, ele é impressionante, ele de produtor eu brinco, não tem nada, ele tem muito mais de qualquer outra coisa, ele realmente, ele sabe se vender. Ele já estava em muitos restaurantes em São Paulo, então ele era muito, ele circulava muito nos restaurantes com os chefes mais renomados de São Paulo, e quando ele ganhou a medalha, o que aconteceu? Ninguém contava que usava o queijo dele, entendeu? Então usava, assim, não era uma coisa tão importante. Queijo canastra. É um queijo canastra. Mas quando ele ganhou a medalha, todo chefe de cozinha gostava de falar, eu uso esse... Que ano foi isso, Flávia? 2015. 2015. Nessa época, a gente já estava tendo algum tipo de visibilidade. O queijo canastra já estava com passadas largas à frente de todos os outros queijos de produção nacional, com relação de estudo, com relação de regularização, com governo apoiando, mas foi em 2015 que tudo realmente começou a acontecer. Então, foi depois dessa medalha. Então, 2015 para cá, vamos lá. A gente está andando 10 anos 10 anos. Né? Mas, assim, a diferença do que tinha disponível no mercado há 10 anos atrás para o que tem hoje, não tem nem como comparar. É impressionante. Como que é a diferença básica, o que é um queijo artesanal e um queijo industrial? Como que é essa categoria? O que você pode vender? Porque eu sei que tem coisa que não pode, né? Eu não sei como é que... Hoje em dia isso está muito mais tranquilo. Hoje em dia tem muita regulamentação que está bem mais tranquilo. E não tem uma definição. Como que você define na sua loja? É muito subjetivo falar o que é artesanal e o que não é. Na minha opinião, assim... Entra assim como uma parcela do que é artesanal, a escala, mas não é isso aí não é cravar que é ou não artesanal. Na minha opinião, o que define o artesanal é aquele produto feito com insumos próprios, cujo produtor ali o proprietário do negócio está ali no dia a dia da produção, não necessariamente fazendo queijo, mas ali acompanhando a produção. Numa escala não muito grande, se usa equipamento industrializado ou não, também para mim é irrelevante, mas é muito subjetivo falar o que é artesanal. Hoje a gente não tem uma regra, não tem uma lei, por exemplo, assim, né? No Brasil tudo é lei, né? Se não está escrito na lei, parece que não é verdade, né? Mas sim. Assim, não tem uma regra, então a gente discute muito, né? Como que você compara, por exemplo, eu tenho uns amigos que o Chico com certeza conhece, que é o Juliano e o Bruno, que é da Vermont Queijos, que faz o Morro Azul de Pomerode. Então, o que acontece? Eles são super artesanais. Eles produzem 400 litros de leite por dia. É pouco. Você tem que produzir o seu leite para você... Não. Você pode comprar. Você pode comprar. Só que, como eles não produzem leite e eles são pessoas super tecnológicas, você chega na produção deles, eles têm toda a melhor tecnologia que tem no mundo, eles usam lá para criar aquelas maravilhas que eles fazem. Só que daí, a pessoa que é um produtorzinho menorzinho, que faz tudo em casa, com a mão, fala, eles são industriais. Mas não são, entendeu? Eles só têm tecnologia. Sim. O problema é o olhar, né? Mas eles fazem tudo com a mão. Então, eles põem... O que eu falo com a mão? A receita é deles, eles estão cuidando todo dia do que está sendo feito, eles têm funcionário. Como todo mundo tem que ter, gente, a gente tem que sobreviver. Mas, assim, eles cuidam como se fosse neném. Então, talvez um jeito de pensar é o cuidadinho. E a gente sempre falou, a gente sempre soube que o queijo da França, Itália, eram os queijos mais famosos. E eu ouvi falar, e eu já vi, né, que é muito por conta da matéria-prima mesmo, da vaca, do leite, enfim.
Existe isso ou não? Eu acho que entra a matéria-prima, mas entra também o tempo, né? Um tempo aí com certeza. De produção, né? de cultura, assim como os vinhos também. Não tem jeito, a gente sempre vai se inspirar nos queijos importados, os queijos do velho mundo. Então entra a parte de insumos, mas entra também uma bagagem muito grande de conhecimento, de né? tempo, né? E hoje vocês acham assim, o que tá a região brasileira que tem os melhores queijos? Eu sei que a opinião de vocês pode ser diferente. Eu vou dizer, o Paraná. É isso que eu estou fazendo. E ele está concordando aqui. Eu vou dizer, é isso que a gente está fazendo. E eu até brinquei, esse é o meu propósito, entendeu? Qual que é o meu propósito? O meu propósito é desenvolver o paladar do consumidor paranaense. Sensacional. Ponto. Então, se eu vendo queijo artesanal, se eu vendo queijo industrial, eu vendo queijo, eu estou desenvolvendo o teu paladar. Porque se você compra um queijo na minha loja que você gosta, você vai repetir esse queijo várias vezes. Você vai desenvolver o teu paladar. Um dia você vai comparar isso com, poxa, esse daqui é de uma grande indústria, esse daqui é um artesanal. Você vai saber dizer qual você prefere. E é esse o meu propósito. Que show. Flávia, a gente teve um concurso recentemente, um prêmio, uma premiação paranaense. A gente chama de Prêmio Queijos do Paraná. Quantos inscritos? Então, nessa segunda edição, a primeira edição aconteceu em 2023, a gente teve 300 inscritos e que chegaram efetivamente para ser avaliados foram 270 queijos. Esse ano nós tivemos 612 inscritos. Puxa, que a gente como cresceu, né? Que a gente avaliou sexta-feira passada, foram 574. Fiquei emocionada, porque isso é um trabalho. Você falou que você é uma comissária. E esse é o nome que eles dão. Cada concurso tem um nominho, assim, né? Então, tem um protocolo lá, né? E o nome que eu tenho, né, como que ajudei a construir esse concurso, eu sou a comissária, onde eu oriento os jurados como melhor avaliar. Então, você vai lá, você passou por um treinamento. Teve um curso, né? Eu lembro que o pessoal foi vários dias de curso, não foi? A gente, pro concurso do Paraná, para esse prêmio Queijo do Paraná, a gente treinou 120 jurados aqui, todos paranaenses, todos da região aqui, entre técnicos, produtores e pessoas que têm uma afinidade com o mundo dos queijos. E foram mais de 40 horas. Então, a gente eram três vezes... a gente teve 3 fases, a primeira, a segunda e a terceira, e cada fase era mais de 2 dias. Então, assim, para você conhecer as famílias do queijo, para conhecer as principais características, para entender a análise sensorial e depois para entender como é fazer um julgamento. Então, assim, eu participei do treinamento, né? Ajudando. Também foi jurada. Eu não sou jurada, porque eu ajudo os jurados. Se eles têm alguma dúvida, se eles têm alguma questão, eu consigo clarear eles para ter uma certeza de um bom julgamento. Todos os jurados provaram todos os 500 queijos? Não. É muita coisa, né? Já pensou? Eu fui uma vez fui convidada para ser jurada de cachaça. Eles me deram umas 50 para provar. Por mais que eu colocasse e cuspisse, gente, eu comecei a passar mal. Falei, gente, isso aqui é insano. Isso não tem como provar 50, cachaça 90, cachaça. Isso é insano. Então, por isso que é a minha dúvida, como é que funciona para o jurado? A gente divide a quantidade de inscritos por mesas e cada mesa tem 3 jurados. E em cada mesa você tem no máximo 20 queijos. Porque é o limite de que uma pessoa perceber as diferenças e conseguir fazer um bom julgamento. Depois foi escolhido o primeiro daquela mesa, ele compete com outros ou não? Ele já sai... Nenhum compete com ninguém. Então, o concurso de queijos, o queijo não está competindo com outro queijo. Ele está ganhando nota. Isso, ele está competindo com ele mesmo. Então, você faz uma análise da qualidade que ele tem. Então, se ele está com uma casca bonita, se ele tem uma massa interessante, se ele está atendendo... Por exemplo, o produtor quis fazer um queijo de massa cozida, prensada, maturado por 180 dias. Se ele está entregando essa
característica para aquele produto final. Então a gente fala, poxa, ele quis fazer isso, mas ele errou aqui, porque fez essa olhadura que não devia ter, ou fez essa trinca na casca que não devia ter. Então, daí ele vai perdendo nota, mas ele pode, ele compete só com ele. Entendi. Daí, lá no final, depois que ele tirou a nota, que ele pode ser medalha de bronze, prata ou ouro, que daí a gente tem uma brincadeirinha que a gente fala, qual é o melhor queijo do concurso? E qual foi o melhor? Você acredita que é a segunda vez que a gente faz e o mesmo queijo ganhou a primeira vez e a segunda vez, que é um queijo parmesão produzido pela indústria Frimeza, e ela, que chama Parmesão Gold, ele tem 18 meses de maturação. E é incrível. O queijo deles está muito bom. A gente analisa o queijo sem saber quem é o produtor, né? Sim. E ele é a segunda vez que ganha. Então deve merecer, né? Acho que vale experimentar. Vale, né? E você vende esse queijo lá? Ainda não. Ainda não? Já tô correndo atrás. Não, eu já tive ele, mas é um queijo que é produzido, como são 18 meses, então é uma produção menor, né? Uhum. Então a gente tem um pouco mais de dificuldade de conseguir ter na loja. Mas realmente vale, ele tá muito gostoso. Muito bom, né? Aquele meu queijo que eu amo é Serra das Antas. Isso, Nossa, mineiro. Aquele queijo é muito bom, gente. Serra das Antas Eu acho que é o meu favorito. É um laticínio que tem uma escala um pouco maior, aí comparando com É muito bom, gente. Eles têm vários queijos legais, assim. Lembrei agora, porque eu sempre vou lá comprar esse queijo. E você gosta com massa mole, né? Gosto. Tipo um brie, assim, tipo um... Qual que é a Eu- diferença do brie e do camembert? Eu nunca sei. Você sabe? Eu sei. Ah, então. Eu, de verdade, assim, eu tenho alguma dificuldade, assim, na parte Não é? mais técnica. Eu costumo falar que o queijo é praticamente o mesmo, o que muda é a região, o leite é o mesmo. Ou não? O leite é o Não, mesmo. tá quase. Não. A Flávia, assim, eu pé da Flávia, a Flávia é um posto de conhecimento. É, eu tô né? aprendendo A Flávia ainda. é Eu uma- admiro demais o trabalho da Flávia, é uma referência pra mim. E toda vez que eu sento com ela do lado, assim, É delícia, eu né? saio com alguma coisa, eu aprendo alguma Verdade, coisa. eu também. Flávia, Mas- qual que é a diferença básica do camembert pro Assim, brie? tem uma diferença de tecnologia de produção. O brie, normalmente, ele tem uma massa inteira mais amolecida, mais proteolizada, vamos chamar assim, né? Bem molinha. E o camembert, a gente fala que ele tem um coraçãozinho mais seco. Né? Porque na hora da produção, na quantidade de umidade que você deixa dentro da massa e no tipo de corte que você faz na umidade, você deixa mais umidade ali dentro para que ele consiga fazer essa característica de ter um sequinho no meio, assim, sabe? Essa é uma das características. E o brie, normalmente, a gente usa só penicillium cândido. E no camembert, ele tem penicillium cândido e geotricium. Então, ele tem dois fungos. Mas, vou contar um segredo. Aqui no Brasil, a produção fora a Vermont, que realmente tem um cuidado diferente, a grande maioria das indústrias é exatamente o mesmo protocolo de produção. Ou seja, se você comprar um brie ou um camembert, você vai estar comendo absolutamente o mesmo Mesma queijo. coisa. Então, é muito parecido. Muito parecido. Quando eu vou dar aula, vou ensinar as pessoas, eu falei assim, gente, escolham com cuidado o que você quer servir para os teus convidados. Então, colocar um camembert e um brie, você vai estar entregando a mesma análise sensorial, a mesma percepção. Entendi. Então, é melhor escolher queijos assim. Eu brinco com as pessoas. Eu falo assim, gente, é assim, ó, quando vai escolher para montar uma tábua, é um queijo duro, um queijo com furo e um queijo com fungo. Olha. Ponto. Então, assim, daí o que você vai fazer? Você vai circular entre a gama de sabores que você vai oferecer para os teus convidados e um deles você vai acertar. Então, Que legal. O Flávia, e assim, desse concurso, assim, quais são os destaques que você indica para quando a gente for na tua loja, ou na loja do Chico, pedir? Porque a gente sabe que a gente acaba não sabendo o nome dos queijos, né? Eu, por exemplo, decorei o meu da Serra das Antas, que eu gosto muito, e enfim, mas quais são os destaques que você acha que vale a pena a gente anotar agora e depois pedir para vocês? aqui do Paraná, Desse concurso. então, assim, hoje aqui assim do Paraná, eu recomendo muito os queijos produzidos pelo Leomar, que é um produtor que produz ali no Norte Pioneiro, Santana do Itararé. Santana do Tararé. Ele Tem IG?
Não. Até porque ele é bem criativo nas receitas dele. Ele tem um queijo, acho que você já experimentou, porque acho que eu já mandei uma vez pra tua casa, Dani. É um queijo que tem a casca lavada com café. Olha, acho que já provei, sim. E ele tem um outro que tem um pouquinho de fungo também na casca. Ele tá assim, produzindo com bastante qualidade. Eu gosto muito dos queijos que são produzidos ali em Carambeí, que tem uma pegada mais holandesa, que é da região. Elas estão produzindo goldas com bastante qualidade. Tem a Melkland, tem eu não lembro o nome da outra. Dutch Lady. Tem a Cornélia. Bastante qualidade. A gente tem a ProSud. A ProSud é uma associação de produtores do sudoeste do Paraná, que também tem queijos incríveis. E a gente tem a Flor da Terra. A Flor da Terra é um projeto do Bioparque, que é lá em Toledo, e é uma queijaria que está desenvolvendo a tecnologia e distribuindo, ensinando os produtores a melhor produzir. Então, a Flor da Terra, ela tem queijos incríveis, mas assim, são queijos baseados em receitas estrangeiras, que está fazendo com que o pessoal da região desenvolva a sua própria receita. Então, eles falam assim, é assim que se produz o melhor queijo camembert. Daí o produtor olha e fala assim, e o que eu posso fazer de diferente? Então, eles estão criando queijos. Essa é a parte que você falou criativa, que está rolando? Isso, que é a criatividade, isso. Então, eles conseguem desenvolver... Esse negócio de lavar com café já é uma parte bem criativa, né? Muito, assim. Tipo, essa coisa de lavar com café, tem uma produtora do Norte Pioneiro, que ela ganhou super ouro nesse concurso, que ela tá maturando o queijo dela com flor. Ela usa camomila em volta. Então, ela usa florzinha, bonitinha, com camomila. E, assim, traz um aroma incrível. Ela chamou de, acho que é Amanhecer da Florada. Eu não vou lembrar o nome. Eu devia ter visto esses nomes para trazer para vocês. Não, mas assim... Mas tem... Ela, com a flor, é isso. É a criatividade, entendeu? Ela maturou o queijo com a flor. Ela fez uma viagem para a França. Fez uma missão técnica para a França. Viu isso lá. E testou até que conseguiu fazer. Ganhou um super ouro. E para você tem esses queijos na Bon Vivant, você não consegue comprar ou você não consegue vender? Você quer a verdade ou mais ou menos? Na verdade, assim, a gente tem um problema muito sério, que é o próximo passo que as instituições governamentais têm que fazer. É melhorar a gestão da vida dos produtores. Porque uma coisa é você ensinar a produzir. Eles estão produzindo queijos com muita qualidade. Mas eles não sabem emitir uma nota fiscal. Eles não sabem embalar. Eles não sabem pensar em logística. Então, eu precisei de alguns queijos para fazer porque a gente ia fazer um kit para entregar com os queijos que ganharam a primeira edição do Prêmio Queijos do Paraná. E eu quis comprar um queijo que ganhou um super ouro e que chama Serra dos Macacos e que fica, 1.000 quilômetros aqui de Curitiba, porque é lá no cantinho do Paraná, lá quase caindo para fora do Paraná. Ela não sabia como que ela fazia para mandar os queijos para mim. Então, assim, daí eu tive que ligar numa transportadora, perguntar, não chega até aí. Eu liguei numa companhia de ônibus. Se ela puser aí, você me entrega. Quantas horas demora? Quanto sei o que, tal. Então, não é só produzir. É produzir e chegar nas grandes cidades, né? Onde se consome queijo. Sim. Né? Então, onde está o mercado? Então, agora a gente tem que dar esse próximo passo. Então, foram 10 anos para a gente desenvolver essa criatividade e agora a gente tem que dar o próximo passo, ensinar o produtor a bem entregar. Assim, a logística é complicada, primordial. Eu apanho, mas como que você desenvolve esses seus fornecedores? A parte logística, na verdade, assim, fica na mão de quem está comprando. Sei que tem que achar o canal para trazer o queijo do lugar A, B ou C. Aqui no Paraná, tem da região do sudoeste do Paraná, eu trago queijo de ambulância. De ambulância? Aquele refrigerado? Não, vem na caixinha de isopor e tudo, com gelinho e tal, chega de um dia para o outro. Como é que eu consegui isso? Tentei o transporte rodoviário, empresa de transporte, tentei por ônibus, tentei por carona e não conseguia. Aí eu lembrei que quando eu era adolescente, minha mãe saía da cidade que eu morava no interior de Minas e ia trabalhar em BH e duas vezes a semana ela ia com o carro da Secretaria de Saúde, que levava os pacientes para fazer o tratamento na capital. Olha. Aí eu pensei, tem algum carro? Aí eu perguntei para a produtora,
Quem que é o cara que dirige a ambulância da Secretaria de Saúde que traz os produtores aqui que traz os pacientes aqui para Curitiba? É o Rodrigão. Eu liguei pro Rodrigão e ajeitei com ele a logística. Rodrigão, uma embalagem. Mas é complicado, sabe? Às vezes tem pedido que eu faço com o produtor lá no interior de Minas que demora mais de uma semana para conseguir o E o queijo é um negócio pesado, né? Pesado. Deve ser caro também o transporte. É caro. Né? E, por exemplo, aí tem o queijo da Ilha de Marajó, que é um queijo de leite de búfala, né? Que sempre que eu faço pedido com eles, eu tenho um tempo que eu não pego, geralmente eu pergunto para Flávio, vamos comprar junto? Que aí a gente divide o frete, porque assim, o frete é caro, super caro. Imagina o queijo sair lá da Ilha de Marajó. Sim, caríssimo. Sai em lombo de búfalo. Mas vale. Pega barquinho. Não, vale. Pega avião. É muito bom. Queijo foda. E aí você perguntou um pouco antes ali sobre qual que é a região que se destaca mais. Isso. Eu, assim, na minha curta vivência com queijos, quando eu comecei a trabalhar com queijo, quem se destacava, assim, em termos de variedade, na minha opinião, era o estado de São Paulo. Que eu acho que foi... Mas de produtor? De produtor de variedade de tipo de queijos. E Minas ficou para trás. Porque nessa época, há 6, 7 anos atrás, Minas só fazia basicamente só o queijo Minas, um queijo parmesão lá na região da Mantiqueira, os queijos de massa filada lá no norte de Minas. E ficou meio para trás. Depois de algum tempo, começou a aparecer muito produtor fazendo receita autoral, fazendo receitas diferentes. E eu acho que a bola da vez é o Paraná. Eu estou impressionado assim, como que cresceu cerca de 3 anos para cá, como que desenvolveu assim, como que apareceu produtores novos e produtores antigos fazendo coisas diferentes. Que legal, né? O Paraná é um grande produtor, né? E para você ter uma ideia, hoje em dia na loja, os queijos que eu mais vendo hoje são queijos de um produtor aqui do Paraná, que é da Melcland, lá de Castro, que faz queijos tipo Golda, mas é basicamente queijos tipo Golda, mas assim, queijos de altíssima qualidade. Eles produzem queijos há 5 anos só. E assim, os queijos que eu mais vendo em termos de volume. Olha. A gente tem que lembrar que o Paraná é o segundo produtor de leite do país, né? Então a gente tem que produzir, tem que valorizar isso, né? E assim, deixar o negócio pra cá, né? Isso. E o queijo, ele acaba agregando muito valor ao leite. Então o produtor de leite sofre, né? A não ser que ele produza muito, mas mesmo que ele vá vender para envasar, para vender como leite mesmo, fresco, o valor que ele consegue se remunerar disso é muito menor. Quando ele agrega algum valor, ele produz o queijo, ele consegue se remunerar melhor. Então faz muito sentido. Então eu acho que a gente está desenvolvendo. Então eu fico muito feliz de saber que o produtor se manteve produzindo queijo e que isso desenvolveu e que as pessoas estão querendo e que a gente está produzindo com qualidade, entendeu? Faz parte do meu papel aqui dentro. Eu gosto muito daquela caixinha que você faz com os queijos para apresentar. Você faz esse trabalho ainda? Clube do Queijo? Faço. É muito, muito legal. É uma caixinha, você conhece? E aí você conhece uma coisa que você nunca tinha provado. Muito legal isso. Quando eu pensei no Clube do Queijo, foi bem no comecinho da pandemia, vai fechar tudo, não sei o que vai acontecer, e não sei o que e tal. Eu falei, meu Deus do céu, não vou conseguir mais. O que eu vou fazer, né? E daí eu pensei, então vou fazer uma rotina de entregar queijos na casa das pessoas, onde as pessoas não precisam foi muito legal, né? vir até aqui. E daí o que eu notei, que as pessoas ficaram muito felizes, é que assim, quando a pessoa vai até a tua loja, o Chico deve sentir isso também, ou vai comprar um queijo, a decisão de compra é muito na segurança. Então ela chega lá e pergunta, que queijo você tem de novo? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, chegou esse queijo aqui, super legal, isso aqui, a pessoa experimenta, ela gosta. Mas daí na hora dela, assim, ela tem que tomar a decisão de levar um queijo para casa, que ela vai servir para 3 convidados, ou para não sei o quê, ou para ela sozinha, mas de qualquer jeito. Na hora da decisão da compra, ela fala, eu vou comprar esse queijo, que eu achei legal aqui, mas eu não tenho certeza se eu vou gastar muito, ou eu vou comprar aquele queijo que eu já conheço. Que eu já conheço, que eu tenho certeza que eu gosto e que eu fico muito feliz quando eu compro. Então eu vou comprar o da segurança. Então, assim, é claro, nosso papel oferecer, mas na hora da decisão de compra, a pessoa acaba decidindo pelo queijo de segurança. Por isso que acaba comprando mais queijos que assim, que nem ele falou, é o queijo Golda. O queijo Golda é um queijo de segurança, porque é um queijo fácil, fácil paladar, todo mundo come. E daí, quando
que eu percebi com o Clube do Queijo? Que a pessoa recebe, ela tá com o coração todo aberto para gostar daquele queijo. Entendeu? Então eu coloco uma historinha contando a história do produtor, como ele tem que consumir, não sei o que e tal. Então ela põe na boca, ela tá com o coração todo preparado para, parece que ela não, porque ela pagou para mim, né? É um clube, ela paga uma vez por mês, mas ela não lembra que ela pagou. Então ela ganhou de presente aquele sabor. Muito legal. E não é a hora dela se apaixonar, então ela transforma. Tem muitos clientes meus que compravam só parmesão e que hoje compram queijos de todos, porque ela se apaixonou pelos queijos que mandou no clube. Então é bem legal. Isso é o desenvolvimento do paladar. E como que a gente tá de preço, assim, queijo importado? Ai, não vamos falar de preço. Eu acho importante, porque eu acho que as pessoas compram muito por preço também. Sim. Como que a gente tá? O produto importado, o produto que vem da canastra, de São Paulo, o regional aqui? É uma barreira, assim, de certa forma, porque quando eu comecei a trabalhar com queijo, eu falava o preço, falava, não, vou ali comprar um colonial mais barato, não dá para comparar uma coisa com a outra. Pelo que eu vejo, assim, a Flávia conhece mais de preços de queijos importados do que eu, mas pelo que eu vejo, assim, o que chega de importado aqui, o que é vendido no mercado, tem o mesmo preço, bem balizado com os melhores queijos brasileiros. Assim, só que assim, o consumidor não vê isso como se fosse um produto mais caro, sabe? Assim, não valoriza. Fala, então eu vou comprar importado porque o queijo paranaense é muito caro. Exatamente. Aí você vai pegar muito superior. Você vai pegar um parmegiano regiano com DOP e tal. Eu não sei quanto que custa hoje, mas assim, é equivalente, assim, o preço vai equivaler. Eu uso o pecorino. O pecorino tá muito caro. Assim, muito caro. O que a gente tem equivalente no Paraná com o pecorino? Desculpa. Sou italiana, preciso usar pecorino para fazer finalização. Eu acho que a gente pode até dar esse desafio para os produtores, entendeu? Produtores de leite de ovelha consigam chegar numa textura igual ao pecorino. Porque tem muita gente produzindo queijos de ovelha incríveis no país, mas eu amo. Nenhum chega na porque textura. Ele é mais duro, né? Salgado. Você trouxe essa tábua aqui, que vai ser, deixa eu ver se consigo mostrar, que vai ser do Dia dos Namorados. Eu achei genial, porque aí ela já aproveita e já faz o merchan dela. Vamos ver o que tem, que eu quero que você me conte o que você pensou para esse Dia dos Namorados. E aí, também, quem quiser em casa se inspirar, a gente tem uma opção. Gabi tá pegando a tábua, tá? Você falou de preços. Hoje os preços estão muito similares entre os de qualidade, italiano e os de qualidade nacional. O que a gente tem aqui? Aí eu tenho três queijos, né? 3 queijos diferentes, um queijo defumado, um queijo amanteigado e um queijo com fungo branco e 2 charcutaria, né? Uma uvinha para limpar o paladar entre uma bocada e outra tem algum paranaense aqui? Tem algum queijo paranaense? Não. Não, mentira. Na verdade, assim, são todos paranaenses, só que são todos queijos de indústria paranaense. Sim. Então, eu tenho hoje esse queijo defumado, eu compro, ele é produzido no oeste do Paraná, mas é de uma indústria. O queijo de fungo branco é produzido na cooperativa Vitimarsum e esse queijo aqui é um Gouda, também é produzido no oeste do Paraná. Os primeiros queijos da Vitimarsum, o Brie, eu não gostava. E hoje, eu acho ele sensacional. Você acha que mudou? Mudou. Eu lembro que falava, não, esse daqui está duro, não estava bom. Eu não sei como está hoje, mas assim, eu não gostava. Assim, eu achava. Deixa eu ver se está bom. Deixa eu ver, calma aí, eu não tenho certeza, calma aí. O queijo mudou. Ele macio agora. Mudou o mestre queijeiro, né? Eles mudaram a tecnologia, fizeram bastante pesquisa. A PUC fez todo um trabalho de desenvolvimento das receitas dele. Então, a gente está ganhando qualidade em todos os lados. Na indústria e nos artesanais. Eu acho que a indústria também está ganhando qualidade. Porque, hoje em dia, as pessoas já conhecem mais o produto. Então, antigamente, você ia e pedia um queijo e a pessoa não sabia avaliar, né? Hoje você já sabe, da marca X tem essa característica, da marca Y tem essa característica, e agora todo mundo está querendo ganhar qualidade. Porque preço, né? Isso. E pra gente não só confiar na sugestão de vocês, quando alguém for comprar um queijo e você vai lá e dá um pedacinho pra pessoa provar, o
que ela tem que avaliar ali? Não só o gostei ou não gostei. O que é importante que ela... Pô, esse queijo realmente é bom, tem essa característica. Então, lá na minha loja, o processo de venda passa por experimentação. Eu vendo por experimentação. Não tem nenhum cliente que chega na loja que eu não ofereço pelo menos uns 6, 7 tipos de queijo para ele provar. Geralmente, eu pergunto se o cliente, se a pessoa gosta de queijo intenso ou suave e se ele gosta de queijo de leite de vaca, ovelha ou cabra. Porque se deixar, ele vai... Geralmente as referências que a gente gosta de gorgonzola, gosta de parmesão. Ele não sabe nem o que é suave nem intenso. Sim. Sabe assim, porque o intenso pode ser, um queijo pode ser intenso, mas pode ter um paladar muito fácil, como é o caso do parmesão, por exemplo. E tem queijo suave que às vezes é desagradável para todo mundo. De cabra? Não, de cabra. Eu de cabra, meu Deus. De cabra, às vezes eu pego uma de coisa. cabra tem queijo de cabra de tudo que é tipo. Tem queijo suave, tem queijo intenso, tem queijo com aroma intenso, fedido, tem queijo... esse fedido que eu não gosto. Mas... De ovelha eu amo, mas de cabra... Então, geralmente, o cliente me pergunta, eu monto uma degustação para ele e a partir dali eu já consigo saber o que ele gosta mais e o que ele gosta menos, entendeu? E o que a Flávia falou assim, é muito legal você ver o consumidor desenvolvendo o paladar. O cliente chega a primeira vez na loja, geralmente leva aqueles queijos mais comuns, assim, os mais conhecidos. Sim. Na segunda vez ele já volta, já está apto, já está assim, interessado em conhecer alguma coisa diferente. E é muito legal você ver desenvolver o paladar. O meu paladar mudou muito para queijo, assim, de 6 anos para cá. Antes, o que eu gostava era de queijos mais básicos, assim, era queijo parmesão, era gouda, era o provolone. Hoje em dia o que eu gosto é de queijo podre mesmo, de queijo com aroma intenso, de massa cremosa principalmente. O de cabra, eu sou apaixonado por queijo de cabra. Então esse desenvolvimento do paladar, assim, pelo menos na loja, eu fico muito feliz em ver os clientes interessados em conhecer coisas novas. Mais feliz ainda quando eu conheço o cliente e chega um queijo assim, fala, esse queijo aqui é o queijo do fulano. Aí eu já mando mensagem e tem cliente que nem manda o pedido, fala assim, Chico, escolhe os queijos para mim. Eu acho isso massa, assim, sabe? É sinal de que a gente está fazendo um trabalho bem feito, que o consumidor está desenvolvendo ali o interesse, o paladar por aquele produto, né? E a gente tem aqui os teus clientes, os clientes de vocês, eles têm o costume também de servir o queijo como sobremesa ou é sempre na entrada? Ainda é incipiente, pequeno. Nossa, eu tenho uma ideia, eu tenho cliente que sai da loja da Flávia e vai lá pra loja comprar queijo comigo, compra queijo da Flávia e vai lá pra loja comprar queijo comigo. Outra coisa. Porque tem queijo que eu tenho lá na loja que a Flávia não trabalha. Que legal. E vice-versa. A pessoa entende de queijo pra fazer isso, né? Tem cliente, não, e assim, a gente se comunica. Tem cliente que sai da minha loja e vai pro mercado municipal comprar queijo com a Flávia. Porque ele gosta, às vezes, de um queijo que só a Flávia tem e vice-versa. Que legal, não. A pessoa daí valoriza o queijo, né? Não quer comprar qualquer coisa, porque senão vai pela praticidade. Mas você sabe que mesmo na França, eles estão perdendo o hábito de comer queijo entre o último prato e a sobremesa. Por quê? Eu não sei, talvez o conceito de gordura e a gente já não enxerga tanto quanto enxergava antigamente, que assim, qualquer restaurante que você ia, eles tinham um carrinho de queijo. Hoje já não é tão comum, né? Mas assim, claro que e o costume deles é muito diferente do nosso costume, né? Então... Eu vi algumas finalizações em restaurantes assim de menu degustação, finalizando antes da sobremesa com queijos e meles. Então, um queijo com mel de uma abelha nativa, outro queijo harmonizando. Eu já fui em alguns, eu acho que o último que eu fui, acho que era o Evai que tinha. No Brasil. Porque na França não, aqui no Brasil. Na França, você comer queijo com geleia, com mel, os caras brigam, assim. Nossa, mas eu acho isso daí, tipo... Romeu e Julieta. O queijo entra... Eu sou enlouquecida por queijo com doce. O queijo entra ali na pré-sobremesa. Eu já vi isso aqui, eu já tô... abrindo, chuchado. O queijo entra na pré-sobremesa, mas é só queijo. Eles não colocam um docinho do lado. Não é igual a gente. Aqui no Brasil pode até pegar uma hora. Aqui foi assim, queijos e meles, e várias harmonizações, assim. A gente tem muito hábito de comer com o adocicado, né? Eu gosto muito, mas o que para você passar do queijo para a sobremesa, daí você tem que usar uma bebida para limpar teu paladar. Entendi. E daí é isso que tem
que tem a diferença, né? Daqui do Brasil ou das pessoas. Então, eu acho que talvez de como diminuir um pouco o jeito que as pessoas estão bebendo, o volume que estão bebendo, também pararam de usar. Mas eu, assim, estou dizendo uma impressão minha, mas eu também não sou grande conhecedora de restaurantes. Assim, eu vou em restaurante como curiosa e não como estudiosa, né? Então, mas eu não tenho visto tanto serviço. Mas a França come muito queijo. Em toda refeição você pode olhar, eles têm muito queijo, muito né? queijo. E o que vocês acham que falta para o queijo nacional, queijo brasileiro, ter mais visibilidade, mesmo para os brasileiros e também para fora? Você acha que é participar desses concursos, é ganhar premiações, é utilizando, educando, de repente, a pessoa... Vocês fazem uma parte importante, né? Que a pessoa vai lá e vocês apresentam outros queijos. Você acha que o que falta? Na verdade, é um caminho. A gente já está trilhando esse caminho. É o aprimoramento do paladar do brasileiro. O brasileiro, na média, né? A gente não é a média, você pode ter certeza. Mas o paladar do brasileiro, na média, é um paladar muito infantil. Então, ele gosta de doce ou de salgado. Então, não tem essa coisa. E o queijo, para você poder ter o prazer total de comer um queijo, você tem que entender todas as camadas de sabores que esse queijo te entrega, né? Então, ele tem um aroma que às vezes não é tão agradável, mas quando você põe na boca e você percebe o gosto, que é a mistura do que você sentiu com o nariz e quando ele liga a parte do palato com o naso lá por trás, isso daí que é o aroma, ele te entrega uma outra experiência. Quando você mastiga, ele te entrega uma terceira experiência, e quando você engole, é uma quarta. Então, assim, isso é um desenvolvimento de paladar. Eu, às vezes, vou dar aula, eu tenho dó dos alunos que estão começando o curso de gastronomia e que eu falo, vocês conhecem queijo? Conhece, daí põe na boca e mastiga. Eu falei, gente, não, queijo não come assim. Você não come o queijo, põe na boca e mastiga. Tem que colocar... Você tem que esquentar um pouquinho o queijo, tem que deixar ele um pouco na mão até perceber a textura dele, sentir o aroma, mastigar antes de engolir, daí deixar ele dissolver na boca, depois engolir. Isso é perceber o queijo. Ele vai te entregar, assim, camadas e mais camadas de experiência. Mastiga e engole. Não passou nem pela primeira camada. Então, assim, e é isso que a gente está fazendo, e é isso que a gente está construindo. Entendeu? E falando em experiência, a gente sempre, quando come queijo, lembra de harmonizar com vinho, né? É básico. Mas é só com vinho que funciona, Chico? Ou a gente consegue fazer uma harmonização aí com cerveja, com, sei lá, café? Existe isso? Com tudo. Com tudo. Com vinho. Vinho é o mais conhecido, só isso. Mas, assim, a bebida alcoólica que mais harmoniza com... Assim, que tem mais leques de combinações, né, mais pares, assim, na verdade, não é o vinho. A cerveja te abre muito mais possibilidades do que o próprio vinho. E aí você vai harmonizar com cafés, e é impressionante como que harmoniza. Você pega um mesmo café, extrai ele com técnicas diferentes, na prensa francesa, no coado, na moca. O café fica todo diferente, e aquele café extraído com uma técnica combina com o queijo. Olha, o mesmo café extraído com outra técnica vai combinar com outro queijo. Aí se harmoniza com chocolate. Queijo com chocolate é uma delícia, impressionante como que é legal. Você vai harmonizar queijo. Você vai morder um queijo, morder um chocolate. Um pedaço de chocolate, um pedaço de queijo, come os dois juntos, com azeites, com meles. Com bebidas mais clássicas vai ser vinho e cerveja. Com coquetéis. Drink. Com drinks. Bom, tem um drink que eu tô desesperada para fazer, que é um Dirty Martini. Aí você pega o queijo, o fungo, como que é? O gorgonzola, e vai colocar dentro da azeitona, 3 azeitonas dentro. Tô louca pra fazer. Eu já fiz harmonização de queijo com saquê, já fiz harmonização de queijo com chá. Saquê é bem difícil. Mas também deve ser difícil, né? Com saquê, pra mim, foi o maior desafio. Mas já, com saquê foi legal, com chá foi legal, que é desafiador, assim. Sim. Mas você consegue achar o terceiro sabor com todos os ingredientes, assim, é bem legal, bem legal. A harmonização E é um mecanismo muito legal para você despertar o interesse do consumidor, do cliente. Assim, olha,
pessoa não tá muito aberta ainda a consumir queijos diferentes, se você coloca uma taça de vinho junto ali pra provar junto, ele pode até não gostar, assim, sabe? Mas assim, vai abrir a cabeça dele para outras possibilidades. Olha, a gente tá chegando o Dia dos Namorados e eu queria que o Gabi postasse esse vídeo antes do Dia dos Namorados, porque eu queria uma dica. Você trouxe essa tábua, mas se eu for na sua loja, qual é hoje o queijo mais interessante, não sei se eu posso falar um queijo afrodisíaco, um queijo que desperte uma sensação extra para o Dia dos Namorados? O que vocês recomendam? Ó, eu tô com 2 tábuas na loja, com queijo com composições diferentes, e tô com um kit também, com 3 ou 4 queijos, uma charcutaria, um doce e umas torradinhas. Se eu fosse escolher para mim, eu pegaria queijos assim com um aroma mais intenso, um queijo de cabra e um queijo de massa dura. Falar qual queijo que está em destaque é difícil, mas eu iria nessa combinação: um queijo com aroma intenso, um queijo de cabra de massa mole e um queijo de massa dura. Posso falar o nome de qual que eu escolheria hoje? Isso, qual você escolheria hoje? Eu escolheria o queijo Belo. Belo. Que vai chegar para você daqui a pouquinho. Opa! Eu escolheria um queijo de leite de cabra, de massa cremosa, que poderia ser um queijo chamado Roelle. Conhece? É animal, o queijo bom demais. E pegaria um queijo tipo Gouda aqui do Paraná, da Melkland. Que você gosta? Tipo Gouda de 12 meses, que é um queijo de massa adocicado, sabor adocicado, picante, salgadinho, com os cristalzinhos, que é assim, eu adoro. Cristalzinhos a galera adora. Eu adoro também. Cristalzinho. Então essas são suas indicações para o Dia dos Namorados. Minhas indicações. Flávia, e lá da Bom Vivant? Bom, se você perguntar para mim, que queijo... Todo queijo combina com tudo, né? Sim. Mas assim, para o Dia dos Namorados, o que a gente quer? A gente quer o prazer, né? O que dá prazer quando a gente come queijo, normalmente é o cristal de tirosina, que é esse cristalzinho. Então, vamos lá. Todos os cristalizados. Vamos, um parmegiano reggiano, um parmesão de qualidade, como o Tulia, pode ser um desses de origem holandesa que são cristalizados, como Prima Donna Black, agora que veio, com muita cristalização. Por quê? Ele vai te dar uma sensação de saciedade, de prazer, porque ele dá uma paz quando você come, porque ele te dá saciedade e te dá muito prazer. E outra, né? A gente é mulher, né? Eu não vou comer um queijo de cabra para depois dar um beijinho no meu namorado, né? Olha meu sensibilidade, Chico! Né? O que eu quero? Você tá vendo? Eu como um queijo maravilhoso. E depois uma uva, né? Chupo uma uva, tá tudo certo. Eu vou comer um queijo fedido, um queijo de cabra e vou tomar Os dois comerem o queijo fedido, tomar uma taça boa, de vinho, né? tomar uma taça de vinho para limpar o paladar e pronto. Gente, eu adorei esse bate-papo com vocês. Quero deixar aqui o espaço para vocês sinalizarem também. Dica, alguma coisa importante. Achei muito legal a gente falar um pouco sobre essa evolução do queijo paranaense aí. Eu sinto muito orgulho quando falam que um produto da nossa terra está tendo essa visibilidade. Esse concurso super importante, né, Flávia, para estabelecer aí padrões, para trazer nomes, né, que a gente não conhecia. E agora espero que esses queijos premiados estejam nas lojas para que a gente possa também aproveitar e consumir. Não, eu fico super feliz. Assim. Bom, espero todo mundo lá na Bom Vivant. Eu estou dentro do mercado municipal, ou seja, o horário é de terça a domingo. Então, vou ficar muito feliz se todo mundo for visitar lá, passar, dar um oizinho. Ai, que maravilha. Você, Chico? Não, eu falo o seguinte: vamos comer queijo dos namorados, queijo no inverno, queijo no Natal, no Réveillon. Vamos comprar queijo comigo, com a Flávia. O importante é a gente consumir mais queijos, exigir mais qualidade, seja da indústria ou dos pequenos produtores. Boa. E criar o hábito porque o queijo é um alimento vivo, é um alimento que tem muitas propriedades medicinais, ajuda na regulação do intestino, te deixa mais feliz. Tem um estudo quando aí. Quando você está comendo um queijinho, você está feliz, né? Tem um estudo que o queijo libera dopamina também, igual o chocolate. Então é ótimo o Dia dos Namorados. Exatamente. É isso aí, mas os queijos mais maturados liberam dopamina. É esse, por isso que vai no queijo maturado. Você pega um queijo maturado, um chocolate, uma taça de vinho, pronto. Aí tá feita a francesinha. Gente, vocês aprenderam nesse podcast e ainda tiveram uma dica aí pro Dia dos Namorados. Obrigada, espero vocês no próximo. O assunto tá bem legal também, é um outro produto que eu acho que não tem erro.